Olá, caros participantes do Congresso Online de Contabilidade, do Pensar Contabilidade. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e meu objetivo hoje é passar um pouquinho sobre compliance como diferencial nas empresas contábeis. Para vocês conhecerem um pouquinho de mim, né? Eu sou a Flávia Augusto, eu sou empresária da contabilidade, com mais de 20 anos no mercado. Sou perita judicial, tenho MBA em Gestão Financeira e Controladoria pela Fundação Getúlio Vargas. Também um MBA em Global Leadership in Accounting and Finance pela Anderson University. Também sou uma profissional que trabalha muito ativamente das entidades de classe. Atualmente sou vice-presidente do Sindicato Contabilista de São José do Rio Preto e região, que é a minha cidade. E também participo ativamente do CRC São Paulo, onde eu sou conselheira hoje. E tenho uma participação efetiva também no SESCOM, sou associada do IBRACON, a PGESC. E hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho de compliance nas empresas contábeis. Mas antes da gente iniciar, a gente precisa entender um pouquinho qual é o contexto do compliance, né? O compliance, ele significa estar em conformidade com, satisfazer o que for imposto, comprometer-se com a integridade no âmbito da organização, né? É aquela que, por cumprir e observar rigorosamente a legislação a qual ela se submete, né, a aplicar os princípios éticos nas suas tomadas de decisão. E o compliance também ele tem a visão de envolver todo o seu corpo diretivo, né, sua alta administração e os seus colaboradores. O compliance ele tem a função de assegurar que todos os envolvidos da empresa, né, vai estar falando a mesma língua. Todos eles vão estar atuando no mesmo objetivo, no mesmo propósito, né? Então, e na empresa de contabilidade? O que a gente pode utilizar o compliance? Como que esse compliance pode nos beneficiar a nossa empresa? Então, a gente vai tentar abordar alguns pontos aqui para que vocês tentem usar esse compliance na empresa de vocês para minimizar riscos, né? Quem sabe criar novas oportunidades de negócio. O programa de compliance, ele vai desde a alta direção, né, de como aquela empresa vai atuar dentro do mercado de trabalho, o código de ética e conduta, que é um código interno, que lá vai estar descrito como que os colaboradores têm que agir em determinada situação, quais são os compromissos deles perante a organização e também quais são os compromissos da empresa perante aquele colaborador, né? Tem a gestão de riscos, nós precisamos fazer a gestão de riscos, isso a gente envolve os riscos internos, né, da nossa organização em si, da empresa contábil em si, mas também a gente precisa fazer a gestão de risco dos nossos clientes. Mas como assim, Flávia, você está falando para a gente fazer a gestão de risco dos nossos clientes? Esse é um assunto que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente, que vocês vão poder verificar que se a gente fizer uma gestão identificando os nossos clientes qual a complexibilidade de cada um dentro da nossa estrutura, a demanda de trabalho dentro da nossa estrutura daquele cliente, a gente pode, às vezes, estar tendo algumas oportunidades que estão ficando de lado, a gente poderia estar aproveitando melhor. A questão dos controles internos. Os controles internos, eles são primordiais para a gestão de compliance, né?
e na atividade do dia a dia. Porque através dos controles internos, nós vamos conseguir minimizar todos os riscos da nossa operação. Nós sabemos que numa empresa contábil, o leque de obrigações acessórias e de encargos, né, multas, e essas obrigações acessórias podem ocasionar pela nossa falha, pode inviabilizar o nosso negócio. Então, a gente precisa ter esses controles internos bem mapeados, muito bem tratados, para que a gente não tenha nenhuma surpresa futura, né? Nós precisamos também treinar a nossa equipe. Elas precisam saber se comunicar com os nossos clientes. Então, nós precisamos fazer um treinamento de comunicação, de como eles vão lidar com cada tipo de situação que possa vir a ocorrer dentro da estrutura contábil, né? O canal de denúncias nas empresas contábeis, eu não vejo ainda como um ponto muito favorável, porque, infelizmente, ainda não tem essa cultura dentro da organização. Mas que esse canal de denúncia nada mais é do que deletar, né, denunciar alguma falha, algum delito que alguém possa estar cometendo dentro da organização. E que, através da denúncia, a gente possa estar apurando. Pode ser uma denúncia de uma falha, uma denúncia de não comprometimento, de não execução do trabalho da forma com que deve ser feita, né? E nós precisamos também monitorar. Não adianta a gente implementar um programa de compliance dentro de uma organização, principalmente na nossa, uma organização contábil, e a gente não ter esse monitoramento, não ter essa manutenção, não ter uma manutenção de um código de conduta e ética, que a gente pode estar melhorando, uma gestão de risco, fazendo outras análises, os controles internos. Então, a gente precisa ter tudo isso muito monitorado e sendo feita essa manutenção para que o nosso programa não fique obsoleto, né? O complexo das organizações contábeis, eu vejo com 3 principais tópicos, né, que a gente precisa ter muita atenção. Para mim, são os principais, né? O primeiro é a questão do contrato de prestação de serviço, né? Hoje em dia, infelizmente, não existe mais o fio no bigode, né? Como diriam os mais antigos, aí, os mais experientes na área. Hoje nós precisamos ter, sim, um contrato escrito, assinado com as partes, né? A empresa contábil precisa ter esse documento em mãos na sua organização. Nós precisamos fazer a due diligence, que nada mais é do que a gestão de riscos, e isso eu divido também em 2 pontos, que seriam a gestão de riscos da organização contábil e a gestão de risco dos nossos clientes, né, que eu já comentei anteriormente. E o terceiro ponto, que é o dia a dia, que é a nossa área, né, operacional, que é toda a operação da empresa contábil. Tudo que nós fazemos, tudo que nós executamos, a gente precisa ter muito bem mapeado nesse contexto do compliance. O contrato de prestação de serviço, hoje, nós sabemos que o Conselho Federal de Contabilidade, ele nos exige, até pelo nosso código, né, pela resolução CFC 987 de 2003, é uma exigência, o contrato de prestação de serviço entre a empresa contábil e o seu cliente. Por que é tão importante isso? Porque é nesse contrato que a gente vai mensurar e deixar claro para o nosso cliente aonde começa o nosso trabalho e aonde termina. Para a gente não ter problemas de que a gente foi omissos em alguma situação ou que o cliente nos demande alguma prestação de serviço que não está escrito no nosso contrato, que foge do contexto do que nós fomos
contratados. E isso pode gerar custos extras, né, para o cliente. Então, ele é muito importante a gente deixar muito bem claro quais são os nossos direitos e os nossos deveres. Quais são os direitos do cliente e quais são os deveres do cliente para a empresa contábil, para que a gente consiga executar o nosso trabalho da melhor forma possível. Dentro do contrato de prestação de serviço, eu acho que é de suma importância a gente mencionar que existe uma exigência, né, do COAF, que nós devemos prestar contas e esclarecimentos se a gente identificar alguma irregularidade na contabilidade do cliente. Então, se a gente deixar isso muito bem escrito e detalhado no nosso contrato, o nosso cliente já fica ciente das nossas obrigações perante o COAF. E agora nós temos também mais uma novidade na nossa atividade, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio, né? A partir de agosto, ela vai ser obrigatória e nós precisamos deixar isso também muito bem descrito no nosso contrato, porque nós vamos ter que trabalhar com as informações dos nossos clientes. Nós temos muitas informações sigilosas e os nossos colaboradores também têm acesso a essas informações, tanto do cliente quanto dos colaboradores dos nossos clientes. Então, nós temos que deixar muito bem escrito e detalhado o que nós precisamos, o que nós vamos informar, para quais órgãos nós vamos ter que informar todos esses dados, para depois para nós não sermos depois responsabilizados por divulgar alguma informação que não nos foi permitida. Então, para vocês terem ideia, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela vai entrar em vigor a partir de agosto de 2020, ela tem que ter um consentimento expresso do titular dos dados, para que as empresas possam utilizá-las de qualquer forma. Então, nada mais natural a gente utilizar essa cláusula, né, dentro do nosso contrato de prestação de serviço e já incluir esse consentimento expresso no contrato, que nós ficamos respaldados e o nosso cliente fica sabendo também quais obrigações que nós vamos estar complementando com isso, né? Há algumas ressalvas legais para a exigência desse consentimento, mas que não se aplicam à maioria das empresas. É importante destacar que a Lei Geral de Proteção de Dados ela é muito ampla, no que se refere às formas de utilização dos dados coletados, né? Sendo que praticamente não existe hipótese que viabilize o uso comercial dos dados pessoais sem o consentimento do titular. Então, nós temos que mandar informações para o E-Social, nós temos que mandar informações para a Receita Federal, SPED, e lá vai todas as informações dos nossos clientes e dos colaboradores dos nossos clientes. Então, nós precisamos ter isso muito bem documentado. A due diligence, ela nada mais é do que o processo que envolve... Bom, então, eu acredito que em relação ao contrato de prestação de serviço, um contrato bem escrito, bem ajustado, né, a gente consiga ficar respaldados, né, com as nossas obrigações e os nossos direitos perante o cliente e vice-versa, né. Agora, partindo para a due diligence, é um processo que envolve estudo e análise de avaliação detalhada das informações de determinada empresa. Então, vamos lá. Eu tenho a due diligence da empresa contábil e eu também posso ter essa gestão de risco dos nossos clientes, né? Se a gente for verificar o estudo, essas análises e essas avaliações das informações, ela envolve tanto aspecto financeiro,
como contábil, previdenciário, trabalhista, né, imobiliário, tecnológico, jurídico das empresas. Na verdade, qualquer setor da empresa, ele pode ser avaliado, né, por meio desse processo de gestão de risco, né? Mas, na empresa contábil, nós temos na empresa contábil diversos departamentos. A grande maioria das empresas contábeis tem lá seus departamentos na sua estrutura. Desde o departamento comercial, né, temos lá societário, departamento fiscal, contábil, pessoal, TI, triagem. Vamos partir que nós estamos analisando a empresa contábil. Os processos do departamento comercial têm que estar muito bem escritos, muito bem detalhados, porque a partir dali que eu vou saber a hora que eu atendo o meu cliente, vou prospectar um cliente, eu preciso saber quais os passos que eu preciso tomar, né? E principalmente para mim poder, quais critérios que eu vou estar utilizando na avaliação desse cliente e na formalização de uma proposta de contrato de prestação de serviços contábeis, né? Então, isso seria uma gestão de risco, né? A gente já tenta fazer um pente fino do cliente naquele momento. Área societária, eu preciso ter meus processos mapeados, a elaboração do contrato, uma alteração contratual, né? No meu caso, o meu departamento societário é quem cuida de todas as certidões negativas, cuida dos alvarás, né? Então, tudo isso tem que estar muito bem mapeado e o processo muito bem descrito. Há quanto tempo eu tenho que ter esses relatórios, essas certidões de determinados clientes e da minha estrutura geral, né, da minha carteira de clientes geral, feita, né? Então, eu vou conseguir determinar isso através dos procedimentos escritos. Então, eu tenho que ter esses processos muito bem detalhados. O meu departamento fiscal, né? Os prazos de entregas de documentos, os prazos de entregas de obrigações acessórias, de impostos, né? Então, eu preciso ter no meu processo, nos meus procedimentos, muito bem detalhados para mim eliminar riscos de uma falta de entrega de um imposto, uma ausência de entrega de uma obrigação acessória. Então, eu tendo esses processos mapeados, o meu risco da minha empresa contábil fica bem menor. E assim sucessivamente. Departamento contábil, em relação aos balancetes, né, as obrigações acessórias, departamento pessoal, TI, tecnologia da informação dentro da empresa contábil hoje está andando de mão junta, né, mãozinha dada. Porque eu te pergunto, e se a sua empresa contábil, por um acaso, perder todas as suas informações? Você tiver um problema com o seu servidor de dados? Quanto tempo você vai demorar para estar online de novo? Para estar apto a atender os seus clientes? Quanto tempo você vai demorar para estar ativo de novo, sem traumas, para com o seu cliente? Tive casos de vários colegas que perderam, foram hackeados, né? E ficaram uma semana reféns do servidor, reféns dos hackers, pedindo dinheiro, né, para liberar o servidor deles, para eles voltarem a trabalhar. Por quê? Porque eles não tinham essa gestão de risco, eles não tinham isso mapeado, de que isso poderia um dia acontecer. E se acontecesse, qual era o plano A, qual era o plano B, para ele não ter um impacto com sua clientela, o seu negócio não ficar parado. Como diz um grande amigo meu, né, meu técnico de TI, um grande parceiro, sempre me dizia assim: Flávia, quem tem um backup, não tem nenhum. Quem tem um, tem dois. Quem tem dois, tem um, desculpa. Quem tem três, tem dois. Então, você tem que saber
qual risco você quer correr. Se sua empresa tiver algum problema, a minha empresa tem capacidade de estar no outro dia online. Posso perder informações de um dia, mas no outro dia eu estou trabalhando normalmente. E muitos dos colegas, infelizmente, não têm essa preocupação. E hoje, tecnologia é primordial na nossa atividade contábil. Nós não vivemos sem ela. Os nossos softwares de contabilidade. Já vi muitos empresários com uma senha Supermaster para todos os colaboradores. Não tem uma gestão de acesso, não tem uma gestão de risco mesmo. Porque uma pessoa que não está preparada para acessar determinado dado, por descuido, por despreparo, pode danificar toda a sua base. Pode fazer uma alteração de cadastro que vai prejudicar na hora de você estar fazendo os impostos dos seus clientes. Pode mudar a tributação de uma forma equivocada. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ou o seu sistema é livre para qualquer colaborador acessar o que ele quer, a hora que ele quer. No meu caso, não. Eu falo por experiência própria, já tive muitos problemas, porque modificava dados de cadastro e a gente não achava o dono da arte, né, vamos dizer assim. Então, nós fomos aprimorando com o tempo toda essa gestão de riscos de acesso ao nosso sistema, tanto de servidor quanto de sistemas. Então, cada usuário tem o seu login e sua senha. E cada usuário tem as permissões que ele está capacitado, está autorizado a acessar. Certo? Então, com isso, a gente minimiza muito os riscos internos da nossa empresa. De sumir alguma informação, né? De a gente perder algum dado importante da nossa atividade. O departamento de triagem é da onde começa e da onde termina a movimentação da sua empresa. Documentação chegou, documentação saiu. Nesse departamento, que eu considero como triagem dentro da minha empresa, ela faz todo um filtro dos documentos que faltam, dos documentos que o cliente tem que mandar, e tem um controle. Se ele está pendente, isso a gente tem um aviso que vai para o cliente, que está pendente daquela documentação, porque eu volto no meu processo contábil, fiscal, de departamento pessoal. Porque se eu não tiver toda a documentação do cliente, conforme foi pré-determinado no meu contrato de prestação de serviço, e os prazos que ele tem que me entregar, eu não consigo concluir a minha atividade, eu não consigo concluir a minha apuração de imposto, eu não consigo concluir a finalização do meu balancete, e nem fazer o fechamento da folha de pagamento do cliente. Então, tudo isso é muito importante. Todos os departamentos têm que ter os riscos que aquela atividade requer. Nós temos que prever os riscos. Nós precisamos prever para a gente se antecipar a algum problema futuro. Se surgir um problema, estamos nós preparados para sanar o problema com mais efetividade e menos resquício, menos trauma com o nosso cliente. Aí você me fala, mas Flávia, e os clientes? Eu consigo fazer uma gestão de risco? Sim, consegue e deve. E deve fazer. Por quê? Todos os nossos clientes, a gente precisa analisar a parte tributária, né, de enquadramento, né, na legislação tributária. Nós temos todo um trabalho na área fiscal, nós temos todo um trabalho na área contábil, na área de departamento pessoal e nas outras áreas que ele envolve a minha empresa contábil. Então, assim, qual cliente, qual nível de problema que esse meu cliente dá constantemente para mim? Né? Qual é o problema que ele me dá? O que nós precisamos fazer? Então,
clientes também têm a gestão de risco deles. Nós precisamos mensurar os riscos que cada cliente proporciona para a nossa atividade empresarial. Como eu tenho falado para vocês, vamos voltar lá no nosso slide, né? Qual a demanda que esse cliente me dá na área fiscal? Qual a demanda que ele me dá na área contábil, na área de departamento pessoal? Eu posso dizer que o cliente A, que é uma entidade de terceiro setor, que faz prestação de contas para as prefeituras, eu posso colocar ele mesmo nível de risco de uma empresa lucro real, de uma empresa lucro presumido, ou uma lucro presumido que fatura 100 mil reais, com uma lucro presumido que fatura 1 milhão de reais. Eu posso ter o mesmo nível de risco, eles me causam o mesmo nível de risco para a minha estrutura interna. Ele me demanda dos meus departamentos internos o mesmo trabalho. Qual o risco que eu tenho com o cliente que me manda as informações do seu RP todo mapeado, todo estruturado, né? Eu posso comparar o mesmo nível de risco daquele cliente que me manda tudo para mim fazer manualmente. As importações manuais, as digitações de extratos manuais, porque ele não me fornece um arquivo financeiro. Eu preciso analisar o risco de cada cliente. Nesse momento de pandemia que nós vivemos, estamos passando, vários clientes começaram a ligar. Não acredito que seja só comigo, né? Acredito que foram com todos. Mas, se vocês não tiveram, que bom. Mas nós tivemos uma demanda de clientes que começaram a ligar pedindo redução de honorários contábeis. Como que a gente analisa essa situação? Ou eu fui lá simplesmente e passei uma orientação para o meu departamento financeiro para liberar um desconto linear lá para todos os clientes de 15% e 20%. Não sei, tem cliente que pediu 40%. Qual a análise que foi feita para saber se eu posso dar 5% para um, 10% para outro, 20% para outro, 40% para outro? Nós precisamos analisar todos esses riscos. E, principalmente, clientes que a gente tem muito risco na operação e os honorários são irrisórios. Nós precisamos repensar toda essa situação. Nós não podemos ser negligentes nesse ponto, porque a gente pode estar colocando toda a nossa estrutura, toda a nossa empresa, que a gente sua ali diariamente para manter nossos colaboradores, que às vezes uma infração de um único cliente pode colocar tudo a perder. Vocês têm seguro de responsabilidade civil? O seu cliente sabe que você tem esse seguro como diferencial? Esse seguro realmente te traz um diferencial na sua atividade? Então, pessoal, quero deixar aqui alguma forma de vocês pensarem para mensurar os riscos de cada cliente e saber até que ponto cada um vale a pena dentro da sua estrutura. Eu já dispensei clientes, porque esgotava toda a minha equipe psicologicamente e o retorno financeiro não era vantajoso. Então, eu prefiro, às vezes, eliminar um cliente que ele me gera um grau de risco maior dentro de uma estrutura, já que ele não está me valorizando da forma do que eu acho que deveria, pelas nossas análises, e buscar um outro parceiro de negócio para a gente poder colocar dentro da estrutura. Né? Então,
A gestão de risco de clientes é muito importante. Nós não podemos deixar de analisar. O cliente lucro presumido, obrigado a entregar uma ECF, obrigado a entregar uma ECD, onde o cliente não te dá respaldo nenhum para você fazer a sua contabilidade. Você já mensurou o risco que esse cliente causa na sua estrutura? Se você não tiver todos os seus processos mapeados, se você não tiver uma comunicação que você fez com esse cliente para você se resguardar, o risco é grande dentro da sua estrutura. E às vezes não compensa você ficar com ele. Né? Ninguém gosta de perder cliente, mas tem momentos que é melhor perder e achar um com mais perspectiva de rentabilidade para a sua empresa. Né? Temos também, vamos lá, os nossos aspectos operacionais. Então, lembra lá que eu falei que dentro da empresa contábil, eu quis desmembrar em três situações. Contrato, muito bem elaborado, a gestão de risco, estrutura interna e gestão de risco dos clientes, certo? E os aspectos operacionais. Por que os aspectos operacionais? Porque eu preciso mapear toda a minha operação, para mim saber aonde que eu posso ter o maior risco de falha do meu colaborador, aonde que eu posso ter o maior risco de não entrega de uma obrigação acessória, que é o que vai me causar o prejuízo. As empresas contábeis, os prejuízos são com infrações fiscais. E principalmente, qual é a vantagem de você ter tudo isso? Você cria credibilidade com o seu cliente. Seu cliente sabendo que você tem todos os seus processos mapeados, que todos os seus colaboradores falam a mesma linguagem, você transmite segurança. Né? Então, nós precisamos o quê? Mapear todos os nossos riscos operacionais, desde o departamento comercial ao último papelzinho que sai da nossa empresa. Então, vamos mapear todos os riscos da área comercial, área societária, área fiscal, área contábil, departamento pessoal, área de tecnologia de informação, que é o que eu falei para vocês, que é os riscos. Nós temos que pensar nas piores hipóteses para a gente gerir esses riscos da melhor forma possível se ele vier a ocorrer. Quem estava preparado para a pandemia? Quem estava preparado para o home office? Muitas empresas se viram obrigadas a trabalhar em home office. Muitas não estavam preparadas. Muitas foram se adaptando. Muitas tinham preparo, mas quem não estava preparado era o seu colaborador. Então, nós temos que mapear todos os riscos da nossa operação, porque nós não podemos parar. O nosso cliente quer ser atendido. Faça chuva, faça sol, ele quer ser atendido com qualidade. Né? Gerenciar os controles internos. Nós precisamos ter um xerife, que seja o seu gestor do departamento, que seja uma pessoa da alta direção, né? Que vai estar fazendo essa fiscalização de todos esses controles, esse gerenciamento, para saber se realmente todas as tarefas, todos os procedimentos descritos dentro da organização, dentro do que foi combinado, foi executado. Né? Desenvolver processos de melhoria, projetos de melhoria contínua e adequação às normas técnicas. A nossa atividade contábil é uma das que mais sofrem mudanças no dia a dia. Legislação fiscal, novas obrigações acessórias, né, que surgem. Então, a gente tem que estar preparado. E cada nova obrigação, nova norma técnica, nova legislação que aparece, que surge, nós precisamos melhorar os nossos projetos, os nossos procedimentos. Então, não é um sistema compliance, ele não pode ser estático. Tem que ser revisto,
tem que ser dada aquela manutenção que eu falei lá no início. É dinâmico. Hoje, eu vejo um risco na minha operação, vamos dizer, em relação ao meu TI, em relação ao meu servidor. Amanhã pode surgir outros problemas. Na minha área fiscal, se eu perder um colaborador, se surgir uma nova obrigação, se o cliente começa a trabalhar com um novo produto, é uma nova gestão, é uma nova análise daquele cliente. É um novo risco ou não. O cliente também ele pode variar de um risco maior para um risco menor. Tudo depende de como ele está trabalhando, de como está sendo essa relação com a empresa contábil. Como que nós estamos tratando com cada um. Quais ferramentas que cada um está nos proporcionando para a gente poder fazer o nosso trabalho com menos risco possível. Né? Analisar e prevenir fraudes. Esse profissional também tem um papel consultivo. Não se trata apenas de cobrança e imposição de mudanças. Eu tenho um cliente na minha empresa que ele predeterminou, né, no nosso contrato, a gente conversou tudo que ia ser feito de prestação de serviço entre nós, e uma das exigências dele é que ele quer que a gente faça uma fiscalização nas finanças da empresa para saber se ele não está sendo fraudado por seus colaboradores. Então ele falou, olha, Flávio, qualquer documento que você perceba que não tem qualquer repasse de valor, que não tenha documentação hábil e inidônea, que vocês identificarem, eu quero ser avisado imediatamente. Então, esse já é um cliente com um risco um pouco maior, uma responsabilidade maior. E o meu colaborador, ele tem que estar ciente disso. Porque eu também dependo do meu colaborador para estar fazendo essa fiscalização nas finanças dele. Então, tudo que é conversado, que é estipulado, não sai caro para ninguém. Né? E a gente precisa mensurar custo, né, operacional de tudo isso, para a gente também não trabalhar e não valorizar a nossa profissão. Monitoramento junto aos responsáveis de TI no que se refere às medidas adotadas na área de segurança e da informação. Foi o que eu já comentei com vocês. A área de TI hoje é de suma importância dentro da atividade. Sendo na atividade interna da empresa, sendo no contato com o nosso cliente. Então, nós precisamos desses responsáveis pela área de tecnologia muito junto. Nós precisamos estar muito junto com os softwares contábeis. O que eles nos proporcionam? Estão em mudanças constantes. Então, nós precisamos sempre estar atento a todo tipo de mudança para a gente fazer esse monitoramento e ter essa segurança de todos os dados que nós estamos transitando para lá e para cá. Né? A realização de auditorias periódicas. Nós precisamos auditar para saber se estão sendo realizadas todo o que foi pré-determinado. Se o nosso código de conduta e ética está sendo cumprido, se os procedimentos de cada departamento estão sendo cumpridos. Né? Então, não adianta a gente colocar no papel e não realizar auditorias para saber se realmente está tendo a efetividade dos procedimentos ou não. Gerenciar e rever políticas de gestão de pessoas. Pessoal, hoje, o ser humano, nós lidamos com seres humanos. Cada dia mais, o capital humano é muito mais valorizado. Nós precisamos estar atentos. Uma empresa hoje determinou que nós vamos começar a trabalhar em home office. Será que o meu colaborador está preparado para isso? Eu tenho todas as ferramentas para ele. Mas será que ele tem condições de estar trabalhando no home office? Será que a produtividade dele vai ser igual? Né? Teve casos que, em home office, se surpreenderam. O rendimento foi acima do esperado. Mas o grande relato das empresas é que a produtividade acabou caindo. A gente não tem como fiscalizar isso. Né?
Então, fica uma situação muito complexa. E a gente precisa ter essa gestão do capital humano. Essa gestão de pessoas é muito importante. E tem que também estar muito bem mapeado para a gente saber como que nós vamos lidar com cada um. Né? Trabalhar na elaboração de manuais de conduta e desenvolver planos de disseminação de compliance na cultura organizacional. Foi o que eu falei lá no início. Não adianta a gente querer colocar um compliance se todos os nossos colaboradores, se a nossa estrutura, se a cultura da nossa empresa não está preparada. Então, nós temos que fazer treinamentos, nós temos que fazer reuniões, nós temos que disseminar essa informação, disseminar a importância do compliance. Qual o benefício que o compliance vai trazer para a organização e para eles? Porque é questão de segurança para eles também. Para eles executarem o trabalho deles da melhor forma possível, sem erro. Eliminar erros, eliminar falhas. Então, se a gente tiver tudo isso muito bem mapeado e bem, a cultura da empresa for muito bem aceita, essa nova estrutura de compliance, tem tudo para ser sucesso. Né? E a fiscalização, né? Também a gente precisa atender todas as normas internacionais de contabilidade, né? E os nossos clientes também têm que estar preparados para isso. Mas vamos lá. Nós precisamos interpretar também as leis e adequar a cada empresa. A empresa lucro presumido, a empresa lucro real, a empresa optante pelo simples. Cada empresa tem seu universo, cada empresa tem sua particularidade. Por isso que cada cliente tem que ser tratado de forma diferente. Nós precisamos tratar cada cliente de forma individual. Tem que analisar ele com muito amor e carinho, para a gente poder saber quais riscos que eles nos proporcionam na nossa atividade. Né? Então, aí, alguns benefícios. O diferencial que você pode falar para o seu cliente da sua empresa contábil é em ter o compliance. Eu vejo isso, as empresas que têm o compliance, as empresas contábeis que aderiram ao compliance e têm, de alguma forma, esses mapeamentos, né? A credibilidade que ele ganha com o seu cliente é muito grande. Porque ele sabe que se o fulano não estiver lá do departamento fiscal, não estiver lá para atender ele, que o ciclano vai atendê-lo na mesma competência. Porque ele sabe tudo o que acontece com a empresa dele. Está mapeado. Está escrito o problema de cada cliente. Então, a credibilidade com o seu cliente aumenta. O seu valor agregado aumenta. A sua valorização profissional aumenta. Porque ele sabe que qualquer problema que ele venha ter com a empresa dele, nós estamos preparados. Você entendeu? Então, nós precisamos mostrar. Não adianta fazer e também ficar quietinho ali. O seu cliente não vai saber nunca o que você faz de melhorias internas e que ele possa criar mais credibilidade para o seu negócio. Então, é importante as ferramentas para as empresas buscarem mercados externos. Por quê? Se eu tiver tudo isso, gente, eu acredito muito naquela propaganda boca a boca. Cliente bem satisfeito, ele vai te indicar para outro. Né? O aumento da eficiência e da qualidade do seu trabalho vai aumentar. O seu colaborador vai estar muito mais preparado para atender e executar o trabalho dele da melhor forma possível, da melhor competência possível, porque já foi pré-determinado tudo o que ele precisa fazer. Surgindo o problema A, surgindo o problema B, ele sabe onde é que ele tem que recorrer. Né? Então, você ganha eficiência e qualidade no seu trabalho. Você melhora os níveis de governança corporativa. Você tem mais segurança do seu negócio. Você sabe o que está acontecendo com a sua empresa.
Você sabe onde é que você pode melhorar. Você sabe onde é que você pode e deve mexer na estrutura. Quem sabe eliminar um cliente, quem sabe fazer uma prospecção de novos clientes, se você está preparado. Você tendo essa melhoria de níveis de governança, você consegue mensurar melhor o seu todo, a sua empresa contábil como todo. E aí você começa a ver os diferenciais de forma mais aguçada com o cliente, com os colaboradores. Você tendo sua empresa bem vista, bem quista por outros colaboradores, interessados em trabalhar com você, que sabe da sua organização, sabe do que você proporciona para o seu colaborador, né? Prevenção, você oferece a prevenção, né? O que eu comentei, que muitas empresas só pensam em compliance quando já foram punidas por algum desvio. Não, nós estamos prevenindo qualquer desvio. Nós estamos prevenindo qualquer tipo de risco, problema que venha a ocorrer. Nós estamos já nos antecipando aos fatos. E esse é o grande diferencial. É a segurança que você transmite para o seu cliente, é a segurança que você transmite no meio empresarial. E a segurança que você transmite para o seu colaborador. Porque ele sabe que ele não vai ser penalizado por uma coisa que ele não fez. Se ele foi penalizado, a gente tem todo o mapeamento de toda a estrutura do que aconteceu. E se ele não seguiu os procedimentos, ele foi omisso. E aí nós temos um código de conduta e ética que ele pode se responsabilizar. Então, pessoal, essas dicas que eu queria deixar para vocês. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Espero ter colaborado neste momento com vocês. Espero que vocês utilizem o compliance nas empresas contábeis como grande diferencial, né? Nós estamos aí para que vocês precisarem, para que vocês tiverem de problemas, dificuldade, que eu puder ajudar, estou sempre à disposição de todos, né? Então é isso daí. Eu agradeço mais uma vez a todos vocês e vamos para a próxima, né? Fique com Deus e continue nesse evento maravilhoso que todos vocês estão tendo oportunidade de participar. Um grande abraço a todos e até a próxima.